da sala 5. Sala 5. A sala que o Carlos Alexandre estava. Quem que é o relator? Relator, gente? Ainda faltam, eu acho que 3 salas. Éramos 40. Foi fechado as salas, cara? As salas são fechadas, agora a pessoa tem que clicar para voltar, né? As salas são fechadas automaticamente após o tempo, né? Mas o pessoal tem que aceitar o rotina. Vem uma mensagenzinha na tela aqui, você clica, volta, inclusive o áudio. Acabei de clicar aqui. Esperar para ver se todo mundo volta. Bom, que ninguém fique preso no ciberespaço, né? Nós voltamos 3 salas. Né? A Tereza está aqui. O Carlos Alexandre voltou. Nós tivemos um fechamentozinho lá, mas tá ótimo, ficou bem legal aqui. Ô Jefferson, eu só quero saber como é que você procurou que seja repassado o conteúdo. Eu fiz umas anotações, mas o Rafael ficou de relator, então a gente está meio que misturado. Eu estou tentando via WhatsApp com ele fechar o texto final, mas os itens estão bem claros aqui, apareceram umas ideias bem legais. Eu fico à disposição de vocês. A ideia é que os 5 relatores, a gente tem uma coisa por escrito, que possa nos enviar esse material para ficar trabalhado, para a gente poder, depois o GT poder juntar tudo isso no final da última oficina, para encaminhar isso então para a consulta pública. Né? Amiga, o seu som está um pouco baixo. Melhorou? Melhorou. Mas eu entendi, professora. Tranquilo. Eu vou trabalhar com ele, ajudar lá no que eu anotei também. A gente fecha e depois ele encaminha. Por favor, a gente resolveu começar de trás para frente a sala 5. Estava com o Carlos Alexandre. Você já disse, então, que o Rafael Barreto dos Santos, que é o relator. Rafael, você pode fazer os relatos, por favor? Posso fazer. Como... Eu não fiz um bom relato aqui, eu sou meio ruim nisso, mas eu vou tentar trazer aqui. Seguinte. O Cássio trouxe os seguintes pontos. A valoração das cooperativas e também observando bastante quanto à logística delas dentro do todo sistema. Também quanto à articulação comunitária, no sentido assim, a gente fazer o nosso papel como comunidade também. A gente não entregar tudo para essa PPP e mesmo se ela acabar não for para onde a gente quer que ela vá, a gente também continua fazendo a nossa parte depois que isso tudo foi decidido, né? A Carolina falou bastante quanto à falta de clareza em relação à infraestrutura e à logística e também à contratação das máquinas e dos caminhões durante o tempo. Então, acho que disso o principal é a gente entender, afinal de contas, como é que vai ser essa infraestrutura, principalmente para os catadores. Tipo assim, afinal de contas, eu como catador, eles vão contratar
caminhando e a gente não vai precisar mais fazer tal coisa? Como é que vai ser a infraestrutura também para os nossos catadores, né? Como é que vai ser? O Adilson Roberto, ele trouxe uma coisa que não tem nada lá falando no projeto do PPP, que é quanto às contrapartidas ambientais. Afinal de contas, é importante que, por exemplo, caso aconteça a incineração, que aconteça, que seja feito alguma coisa em troca para compensar, fazer alguma compensação, né? O Rodolfo Smith, ele falou bastante sobre tá rolando muita centralização e assim, tenho dificuldade de falar isso, tá difícil. Eu tenho bastante dificuldade de articular as ideias. Podemos deixar. Posso. Grupo 4 da Tereza. Grupo que a Tereza estava mediando. Oi, sou eu. Eu fui a relatora do grupo. Vamos lá. Então, foi Tereza, Geraldo, eu e Ricardo, né? A gente começou pensando no empoderamento e profissionalismo das cooperativas, né? A gente sabe que as cooperativas, elas têm toda a condição de estar fazendo a coleta seletiva do material. Então, ela teria que receber uma estruturação boa e a gente fazer um trabalho de regionalizar as cooperativas, né, na cidade. Isso aí já resolveria a parte de material reciclado. Os orgânicos, né, com o trabalho de compostagem. Então, a gente, assim, acabou fazendo uma reflexão de que essa PPP, essa empresa que vai entrar, ela é, assim, inútil, né? Do nosso ponto de vista, a gente, enquanto órgão público, tem toda a condição de gerenciar e administrar os resíduos sólidos da cidade de Campinas. Por quê? Porque a gente acha que 30 anos, sendo que até 2028 não vai acontecer nada de diferente, é um absurdo, não tem nem o que a gente comentar, porque a gente não vai estar mais aqui em 2050, mas a gente tem as nossas gerações que estão aí. O que a gente vai querer deixar para Campinas, né? Tecnologia ultrapassada, é um absurdo. Daqui a 30 anos, daqui a 4, 5 anos, as tecnologias são outras. Então, a gente vê que 30 anos é uma coisa absurda, né? É uma concessão muito, muito fora dos padrões e também uma coisa importante é que a gente fez assim, a gente fez um trabalho, assim, eu fiz um exercício que é o seguinte: eu, enquanto moradora de um condomínio aqui de Souzas, eu abro o container todo dia e levo o meu lixo até ele. Gente, eu tiro quase que metade do container, que tem 3 casas aqui, e é um container para 3 casas. Eu tiro latinha, eu tiro papelão, eu salvo material reciclado de dentro de um lugar que está escrito só orgânico. Isso que eu estou falando num condomínio de pessoas ditas educadas e com um nível educacional. E eu fico imaginando mais em outros bairros como é que funciona a coisa. Então, assim, não existe você colocar um container dizendo que é orgânico e você jogar tudo lá dentro. Então, é um absurdo. Eu não consigo deixar uma latinha de cerveja dentro desse container. Eu viro o container, eu tiro essa latinha e salvo. É um trabalho, assim, a gente vai ter que ter um trabalho, uma campanha agressiva,
mas é de porta a porta, é domiciliar mesmo. Uma caixa de pizza, a parte de baixo, ela recebe uma gordura da pizza, mas a tampa, se você, na hora que você abre, você já dobra ela bonitinho e coloca no container de reciclado. Quer dizer, é um trabalho educacional que tem que ser feito, e essa empresa não vai fazer, né? A prefeitura não tem interesse nenhum também de fazer esse trabalho educacional. Então, nós estamos assim tá difícil, né? Mas a gente viu que, assim, a gente vê que a saída não é essa empresa, esse PPP, né? A participação público-privada vai além do público-privado. É a participação popular, é a participação da comunidade, né? Essa sim faz uma coleta seletiva, ela entrega para a cooperativa um produto limpo, e a cooperativa empoderada, ela se torna uma empresa, né? Ela não precisa de uma cesta básica e esmolinha de uma empresa. Ela consegue se autogerir, né? Então é isso. Aí é muita coisa. Obrigada. O grupo 3 é o grupo do Jorge, né? O Jorge está moderando aí. Sim. Eu fiz... a gente estava um grupinho pequeno, eu fiz a anotação e o grupo pediu para eu falar. Mas a gente provocou aqui mais alguns questionamentos, né? Não muito diferentes do que já foram colocados, mas só para enfatizar, o grupo foi composto pela Sônia, da Associação de Moradores Carlos Gomes, a Milane, do CREME e da Sociedade Promenor, e a Bebel da Azuma, que também faz parte da Congeapa, assim como a Sônia. E a gente avaliou que a tarefa nossa foi cumprida de provocar alguns questionamentos, e nesse sentido eu vou só listar aqui os 7. Sobre os estudos da ABRELP, se foram debatidos por outros institutos de pesquisa, organizações da sociedade civil, para além do segmento, né? Que houve esse questionamento do nosso grupo. Se a questão do CDR, que é muito fácil definir o que é material contaminado e encaminhar para um CDR, né? Então é uma preocupação a geração de energia pela queima. O questionamento é como garantir um melhor reaproveitamento do material e diminuir o material contaminado desde o início, né, da cadeia. Um outro questionamento é que há fortes indícios de que não foi feito, né, uma construção dessa política de forma tripartite, governo, empresas, sociedade civil, e os espaços de construção além nosso, né, daquilo que a gente está provocando, né, do Conselho, são os poucos espaços, né, que a gente conseguiu. Houve um questionamento de como se dá esse investimento da PPP, né, mesmo, né, que a gente debateu antes de ir para o grupo, né, mas surgiu o questionamento de quais são a contrapartida da empresa para além dos equipamentos necessários para o funcionamento da usina, os benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E a questão da educação ambiental, que ela precisa ser colocada como primeiro plano nas ações e políticas do município, né? Porque além de uma desintegração das pastas, secretarias e departamentos para tratar sobre esses assuntos, né? É muito comum, né, essa questão, né, principalmente nos bairros, não só dos catadores avulsos, né, como também os vizinhos fazerem os descartes irregulares, né, dos rejeitos e de materiais, muitas vezes sem valor de mercado. Então, e aí reduzindo muito do material que chega, né, tanto nos ecopontos quanto também dentro da cadeia das cooperativas de reciclagem. Foi esse o foco da discussão. Obrigado. O grupo 2
foi relator já? Oi, a relatora foi a professora Silvia Nebra. Eu devo confessar que o Jefferson falou que era eu, né? Mas, enfim, foi assim, bem democrático. Então, de fato, a gente teve uma discussão a ver quem estava no grupo, era o Jefferson, depois Pamela Villanova, Ediane dos Santos, Gisele Pereira, Irineu Ramos e Gabriel Pedreira. A discussão foi bastante variada. Começou com eu lembro que começou com uma pergunta de Pamela em relação à questão do CFD, e como era o processo e quais eram os problemas. Não, foi meio dirigida a minha pergunta por trabalhar tecnicamente com a questão de resíduos. Né? Mas, afinal, eu acabei não explicando porque a discussão foi indo, né? Depois teve algumas intervenções, que as intervenções foram variadas e acabamos, como quem diria, relando nos diferentes temas importantes e chegando à conclusão que a questão era muito complexa, né? Incluía muitos aspectos, então era difícil realmente caminhar com, digamos, proposta, não, pelo menos rapidamente. Né? Foi uma intervenção bastante longa do Gabriel, que Gabriel tem, em relação a todos os demais, tem uma vantagem que ele trabalha como transportador de resíduos, ele mesmo tem uma empresa e, por outro lado, é o presidente da Associação dos Transportadores de Resíduos. Então, ele tem uma vivência em relação direta, né, em relação à questão de resíduos, uma série de questões que se colocam, digamos, ele se chama a si mesmo, né, como, ele é um caçambeiro, ou seja, toda a questão dos caçambeiros que tem caçambas, recolhem lixo e tem que transportá-lo, e o que aparece nessas caçambas, que não é somente lixo de construção, coisa assim, né? A gente viu nas ruas, a gente vê que as pessoas colocam, vão e colocam qualquer coisa nessas caçambas, né? E depois sobra para os transportadores o problema. Uma das coisas que foi assinalada, que inclusive o Jefferson assinalou, em relação a que realmente tem que ser um trabalho conjunto, entram os três aspectos que o Jorge mencionou, né? O social, o governamental e não me lembro o terceiro qual era, mas tudo bem. Econômico, isso, eram os três aspectos. Então, o grande problema é coordenar todos esses fatores, né? Coordenar o andamento dos trabalhos, porque o problema é complexo, porque tem muita gente involucrada, e então essa coordenação não é simples, né? Isso foi o Jefferson que assinalou. Houve um comentário do Irineu em relação a Irineu Ramos, em relação a que 30 anos podia ser um período muito grande, se poderia reduzir para 20, ele achava que era muito, 30, mas o Gabriel fez uma defesa dos 30 anos, dizendo que, por ser uma PPP, vai ter que haver um investimento do setor privado, e o setor privado visa lucro. Então, e que esse lucro poderia não ser interessante se o período fosse menor. Né? Enfim, é uma observação. E depois, que outra? Bom, eu agradeceria a meus colegas, se querem intervir, por favor. E Gabriel
Gabriel falou muito, então eu já tinha pedido para ele falar alguma coisa para me ajudar a juntar mais ideias, né? Eu não, do que eu anotei, eu não tenho anotado mais detalhes. Na verdade, tinha muitos detalhes, mas não dá para anotar tanta coisa. Muito obrigada, Silvia. Súria, do primeiro grupo. Bom, vou lá colocar o que eu anotei aqui. Depois eu envio o documento para o e-mail do Condema. Então, no grupo 1, estava participando a Letícia, do Condema, do Congeapa, a Marcela, que trabalha com cooperativas representando os círculos, João Meidanes, a professora Emília, a Maria Helena, nossa presidente do Condema, a Celeste e eu. E aí eu vou colocar algumas coisas também. Se alguém do meu grupo quiser complementar alguma coisa que eu não tenha anotado seja importante, também fique à vontade para complementar. Bom, para iniciar, eu não anotei o nome de quem fez as considerações aqui, mas coloquei o que foi falado. Então, a necessidade de aprofundar mais sobre o tema, porque envolve muita coisa, muitas partes ali, então precisava, né, cada questão precisaria aprofundar um pouco mais, a questão das cooperativas, a questão de CDR, a questão dos orgânicos, enfim, vão se abrindo várias partes. Foi colocado também que não tem mecanismos de controle sobre os serviços que serão prestados, né, que a PPP vai prestar à prefeitura, e o exemplo seria a receita acessória, que permite que Campinas receba resíduos, rejeitos vindos de outras cidades. Outra questão importante foi colocada, que é a educação ambiental, ela não deve ficar com a PPP. Propor a extensão do prazo para abertura do edital, né? O grupo entende que o prazo é muito curto, um debate tão denso, com tantas questões importantes que precisam ser discutidas, e além de ser discutidas, precisam ser entendidas, né? Que a maior dificuldade é entender tantas minúcias. Há uma questão levantada, né? Como que o processo da PPP, ele se dá, como que dá a fiscalização da prefeitura com relação a esse serviço que será prestado, e aí, como um exemplo, hoje a prefeitura não tem condições, não tem braço, não tem estrutura para estar fiscalizando tudo que envolve a gestão pública. Foi colocado também trazer propostas de cidades que conseguiram barrar que tivesse uma usina que fosse de incineração direta ou indireta, que produzisse algum material para incineração. Então, trazer essas propostas, as ideias, o que foi feito nessas cidades. E aí foi colocado também que qualquer mudança que a prefeitura faça na rota tecnológica do município, precisa começar antes um processo de mobilização e sensibilização para que as pessoas entendam como que ela faz o descarte e como que está funcionando, o que vai ter de mudança e que muda o comportamento dela na questão do descarte do resíduo que ela produz. E um plano de gerenciamento regional dos resíduos sólidos domiciliares, pensando que cada região produz os resíduos conforme a sua classe social e seu poder aquisitivo. Seria isso. Se alguém do meu grupo quiser colocar alguma coisa que eu esqueci ou que eu não coloquei, por favor, mande aí ou me mande depois. Rafael, você conseguiu construir agora o texto? Gostaria de ler o seu texto?
fiz uma síntese e publiquei lá, viu, Emília? Eu acho que teve uns pontos importantes, professora. Se o Rafael tiver dificuldade aí, eu posso, pelo menos, itemizar aqui, porque são pontos bem diferenciados aí que era legal a gente compartilhar nesse debate. Por favor, Carlos, faça as honras aí. Então tá bom. A gente estabeleceu lá, eu vou colocar itemizado, depois a gente trabalha o texto. Então foi colocado, o Castro abordou a questão da valorização das cooperativas no serviço de transporte e coleta. E também ele pontuou a importância da articulação comunitária, envolvimento da comunidade na questão da educação ambiental, né? Buscar programas que envolvam realmente a educação da comunidade nesse sentido. Tá? Também foi trazido daí pela Kelly a questão das contrapartidas socioambientais, e aliás, não foi pela Kelly, daí foi foi pela Kelly, isso. As contrapartidas socioambientais e a normalização dos resíduos contaminantes no processo de reciclagem. A descentralização da gestão, a criação de um comitê de cogestão público com participação social. O Rodolfo, que é nosso companheiro lá do Condema, enfatizou esse item, que nós achamos muito importantes. Com isso, criar um programa de customização tecnológica da operação, com a revisão da PPP em uma conferência municipal também a cada 5 anos. Então, a PPP prevê um artigo, né, o contrato da PPP, inclusive, prevê um artigo de revisão, tanto para incluir trabalho de terceiros, como também para estabelecer essa adequação de tecnologias, né, que podem ocorrer com o tempo. E também para a gente aferir a eficiência das tecnologias que estão sendo aplicadas, assim como a abertura para se discutir outras questões da PPP, né, a cada 5 anos, e isso ser uma conferência municipal com participação da sociedade, todos os envolvidos na PPP. Então, a PPP não pode ser fechada, né, ela tem que permitir, tem que constar um contrato que permita essa abertura de participação de todas. Em síntese, essa questão. E o Rafael contribuiu também com a questão preliminar agora, de nós nos mobilizarmos numa pesquisa, numa enquete, que pudesse ser colocada a público nas redes sociais, e essa enquete pudesse trazer um resultado de a população concordar ou não com 30 anos de concessão, né? Um projeto com uma concessão de 30 anos assim, fechado, travado, que não permita uma revisão. Então, basicamente foi isso que foi debatido no grupo. Alguém quer fazer algum comentário, complementar alguma coisa? Todas as falas dos 5 grupos. Gabriel, você escreveu uma série de coisas aqui, você quer fazer algum comentário? Não, de maneira geral, a professora Silvia relatou muito bem. Eu só acho importante dizer que eu tenho uma visão operacional da situação por causa da associação que eu represento, que está contemplada por mais de 150 empresas de transporte. A gente transporta mais de 2, 3 mil, 5 mil caçambas de resíduos por mês no município de Campinas, e nós sabemos o que se passa, pelo menos uma parcela dos resíduos. Eu vou dar um exemplo que a Cláudia falou sobre educação, é muito importante. Eu vou dar um exemplo vou utilizar o Carlos Alexandre, que é meu amigo, como exemplo, então ele não vai ficar bravo comigo. Mas o Carlos, ele faz uma obra na casa dele, uma reforma que quase todo mundo fez. E hoje uma caçamba no município de Campinas custa entre 300 e 400 reais. Não é um custo muito baixo, né? É um custo relativamente alto. E daí o Carlos vai fazer uma reforma. Nessa reforma ele tem vidro, ele tem espelho, ele tem cerâmica de banheiro, ele tem vaso, ele tem concreto, madeira, tijolo, ferro, PVC, tem tudo. O Carlos vai alugar 5 caçambas diferentes para separar por natureza das classes dos materiais da construção civil, vai jogar tudo junto, ainda mais a marmita do pedreiro, etc e tal. Isso inviabiliza o resíduo da construção civil, e que daí transforma o RM num aterro de nerds. A mesma coisa acontece com os recicláveis, as mesmas coisas vão acontecer com os contaminados, as mesmas coisas vão acontecer. E os nossos exemplos são
registrados nos últimos 6 meses descarte irregular de remédios em prédios e condomínios que muitos de vocês aqui moram, fetos de criança, de abortos ilegais, né, tudo que nós estamos registrando. E isso daí vai parar onde? Numa usina de reciclagem de materiais da construção civil, porque nem tudo isso é construção civil. Essa é a primeira coisa que eu estou dizendo, tá? A segunda é que a logística de Campinas, que nós deveríamos focar, e eu acho que esse é o grande segredo da PPP, que eu citei lá no grupo, é que uma PPP normalmente antecede uma PPP um grande estudo que chama Programa de Manifestação de Interesse, um estudo chamado PMI. E o estudo PMI em Campinas, que não existiu, e o pouco que existiu foi falho. Então, se nós queremos ter uma PPP mais participativa, mais técnica, com outros focos, tem que ter estudos de manifestações de interesse melhores. E, por fim, por último, eu só acho, sim, que a gente precisa entender um pouco mais de educação, e dentro da política nacional existe o poluidor-pagador. Então, quando nós temos munícipes que não cuidam dos seus resíduos de nenhuma maneira, isso vale para todo mundo, é uma autocrítica para nós todos. Você tem que pagar por isso, mais caro. Então, quando a gente conseguir colocar numa PPP o conceito de poluidor-pagador e de preservador-recebidor, ou seja, se você preserva, se você recicla, se você separa adequadamente, você recebe, tem alguma desoneração, seja de imposto, de taxa, alguma coisa, funcionaria. Só isso que eu acho. Eu vou fazer uma intervenção aqui, se me desculpa, Gabriel. Fica à vontade, não tem problema. Teve o PMI, sim, tá? Fala mais alto, Emília, por favor. Ele teve, mas ele não PMI foi em 2013. Eu sei. Não faz parte da PPP nada que não seja resíduo domiciliar. Então, resíduo de construção civil não faz parte dessa PPP. 3. Assim, as caçambas são para receber todo o resíduo seco de entulho, e é assim que está a legislação, inclusive as legislações da resolução. Todas elas são assim. O que está errado também. Inclusive, bom, não é bem que quem trabalha com isso, imagino, porque na realidade, aqui em Campinas, por exemplo, há uma cooperativa que separa isso. Por que tem dificuldade a Taubaté tinha e agora ela mudou de nome? Caetano tem dificuldade de trabalhar. Porque é impossível, e aí estou dizendo como alguém que no ano de 2000 tentou fazer isso com a Associação Regional de Caçambeiros, que as caçambas sejam fechadas. Hoje eu tive uma grata surpresa de uma empresa que eu vou dar nome e sobrenome, que eu uma construtora chamada Patriane, que as 2 caçambas dela estão fechadas, né? Escrito lá caçamba de entulho, e ela é fechada. Então ela só é aberta para poder colocar entulho. Se essa caçamba chegar na área de colocação de inerte